Você acha que de repente está faltando um pouquinho de equilíbrio quando o ataque não funciona, a defesa também não funciona? Quando o ataque funcionou um pouquinho, a defesa deixou a desejar. Você acha que tem que encontrar esse equilíbrio aí nas atuações, principalmente para o jogo decisivo agora contra o Oeste amanhã? A gente está buscando o melhor encaixe da equipe para que a gente vença, né, volte a vencer e encontre uma sequência de vitórias para novamente nos colocar dentro do G4. Esses 2 jogos fora, a gente disputou 6 pontos, só trouxemos 1, foi muito aquém do que a gente buscava, a gente tinha de objetivo, mas agora é olhar para tudo que a gente precisa corrigir, né? Fazer um jogo na sexta-feira, no caso amanhã, onde a gente seja merecedor da vitória e concretize aí nosso trabalho em vitória. Boa tarde. Foi o segundo jogo do Tcheco no comando do time lá em Criciúma, né? E ele mesmo, quando assumiu, ele falou: vamos ver nesses 4 próximos jogos aí como é que vai ser o rendimento, né, do time e, claro, dele também como treinador, para ver se é possível dar uma sequência, né? E a equipe somou apenas 1 ponto de 6. É pouco, é um aproveitamento bem baixo para a situação que o clube se encontra. Você acredita que isso também pode levar em consideração aí mais por parte dos jogadores do que do treinador, já que houve uma troca no comando técnico? Ou seja, a responsabilidade hoje ela é maior dos jogadores? Sim, a responsabilidade é do nosso elenco, sim. A gente precisa dar uma resposta maior, né? No caso agora no comando técnico, a gente tem o Tcheco, tem a chegada do Matheus, né? E tem o restante da nossa comissão fixa do clube. A gente sabe da nossa responsabilidade, a gente já viu uma mudança de espírito, principalmente, que era algo que a gente vinha cobrando muito na última partida. O resultado não foi longe do que a gente esperava vencer, né? Principalmente esse jogo em Criciúma. Mas só que agora não há o que lamentar, há o que corrigir, há o que trabalhar e buscar os pontos que nos levarão novamente ao G4. Vinícius, sinceramente eu não vi até hoje no futebol um time que faz tantas mudanças, tem um equilíbrio na competição. E daí o Coritiba é impressionante, ele tem muitas mudanças, principalmente do setor defensivo, que é um setor onde se trabalha bastante, tem que treinar muito para você ter um encaixe perfeito, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, das dificuldades que o time enfrenta com essas mudanças constantes no time. Olha, algumas mudanças, né? Você falou aí da questão defensiva, né? Não foi por ordem de questão técnica, foi por ordem de lesão, né? No caso ali, o Leandro e o Romércio saíram por se lesionar, né? No início do campeonato, sim, a gente teve troca de jogadores pela questão técnica, para o melhor encaixe. É lógico que a repetição ela ajuda muito no entrosamento, né? Na consistência ali do setor defensivo. Só que a gente tem que trabalhar com a realidade. E hoje a gente tem jogadores que poderiam estar nos ajudando machucado e a gente tem outros jogadores voltando de lesão, no caso do Carlos, que estão tendo a oportunidade de nos ajudar. A gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem, né, na mão. Nós jogadores, em cada uma das suas funções, precisamos dar uma resposta maior, né, dentro de campo, no sentido do espírito, né, de unidade ali da equipe e também no sentido tático e técnico também. Kiss, até a metade do primeiro turno, 9ª rodada, aquele jogo com o CRB, por mais que o time oscilasse, não fizesse grandes atuações, ele tinha uma consistência, principalmente em casa, tinha tomado até ali só um gol em casa, em 100%, fora estava devendo, mas parecia que o negócio estava encaixando. O que aconteceu, na sua opinião, da 10ª rodada em diante, para nos últimos 13 jogos o Coritiba ter vencido 2? Para mim, que nem você falou, concordo com você, a gente estava até aquele ponto ali encontrando um caminho, né? Encontrando um caminho ali de crescimento e dali em diante a gente passou a pontuar muito pouco. Na minha opinião, a gente mudou um pouco do nosso padrão durante os últimos jogos, né? Principalmente com o Eduardo Batista, né? A gente teve uma mudança que acabou dificultando a adaptação de alguns jogadores, a chegada de outros reforços, né? Esse encaixe nem sempre é rápido.
E agora, retomando agora com o Tcheco, uma maneira, eu acho que com mais liberdade da gente jogar, de se posicionar dentro de campo, de discutir certas situações, né? Para que a gente reencontre essas vitórias e possa colocar o Coritiba no G4, porque é o nosso objetivo, o objetivo do clube. E a gente sabe que só vai ser bom para a gente esse ano aqui se a gente conquistar o nosso objetivo. Como voltar agora ao Couto Pereira, como lidar com a pressão, já que mesmo com a mudança no comando técnico, né, foi um ponto dos últimos 6 disputados, e aqui era o grande trunfo do Coritiba, mas nem isso tem salvado mais. A gente, apesar dos últimos 3 jogos em casa, a gente ter empatado os 3, né, a gente ainda em aproveitamento, a gente continua com um bom aproveitamento dentro de casa. O mesmo aproveitamento, se eu não me engano, do Fortaleza, né, que somou mais pontos em casa, somou 25, mas com um jogo a mais, nós somamos 22 pontos em casa. O nosso aproveitamento ainda é bom, a pressão é grande da torcida, sim, da opinião pública, a nossa pressão interna também é grande para que a gente venha dar a melhor resposta, né, fazer um jogo mais consistente e que a gente possa passar a transmitir, né, a todos, né, a torcida e a opinião pública e a nós mesmos, um jogo confiante e capaz de mobilizar a todos a nos levar a esse objetivo final, que é chegar ao G4. Vocês que fazem esse canal de transmissão entre nós jogadores, o clube em si e a torcida, vocês também, a gente também quer mostrar para todos, para que vocês possam olhar assim e falar, pô, não, o Coritiba agora está entrando no caminho certo. Eu acredito que o espírito do último jogo, vocês já conseguiram captar um pouco do que o time está se transformando, né, num espírito mesmo de unidade. E daqui para frente a gente acredita que a gente vai encaixar sim uma série de vitórias e colocar a equipe no G4. Isso. O De Lázaro falou muito bem que são 2 vitórias só em 13 jogos, né? O Coxa está sem vencer 5 jogos. E a maior diferença do G4 agora é de 6 pontos, né, no campeonato. E para piorar, a diferença para o Z4 já é de 5 pontos, então é menor do que para o G4. Acho que uma falta de uma vitória, um novo tropeço aqui no Curitiba, vai ter que mudar o pensamento do Curitiba, deixar um pouquinho de pensar no G4 e começar a se preocupar um pouco com o Z4? Olha, a gente não pensa em tropeçar em casa amanhã, com todo respeito à equipe do Oeste, que vem num campeonato muito parecido com o nosso, haja vista que é a mesma pontuação, mas a gente não pensa em momento algum em tropeçar dentro de casa pela 4ª vez seguida, né? A gente, nos últimos 3 jogos, a gente empatou os 3. O nosso pensamento é de vitória, respeitando a equipe deles, entendendo também as nossas necessidades de melhora, né? Tanto na questão do todo quanto na questão individual. E nosso pensamento é um só, é vencer o jogo amanhã. Quis a possibilidade de você entrar no time amanhã na vaga do Carlos César na lateral. Eu queria saber como é que você está para desempenhar uma função que não é sua, mas que você tem desempenhado bem quando foi necessitado até agora na Série B. Isso é uma das virtudes que eu tenho, acredito, ao longo da minha carreira, é saber me posicionar em diferentes setores do campo. Se eu for solicitado a jogar pela lateral, vou procurar fazer o meu melhor. Se eu continuar jogando na minha função no meio campo, também vou procurar fazer o meu melhor, cada dia mais corrigir os meus defeitos, ter um índice de acerto maior e poder contribuir cada vez mais com a equipe. O Kiss, como o Guilherme falou, acho que a situação do Coritiba é aquela que dá para olhar dos 2 lados, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio. Assusta o G4 ou vocês ainda preferem olhar o copo meio cheio? Então, assim, a nossa situação, a gente tem que ser bem realista, né? Hoje a gente está a 6 pontos do G4, né? Sinceramente, a gente não olha para baixo, né? A gente sabe que é chance zero de olhar para baixo, a gente só olha para cima, a gente sabe que a gente tem que, a cada dia mais, a gente não pode deixar passar as oportunidades de nos aproximar do G4, e a gente sabe que a gente precisa dar uma resposta maior. Então a cobrança é muito grande em cima disso, para que a gente venha dar uma resposta maior e com resultado, porque nesse momento a gente precisa muito somar pontos. O Kiss, eu disse essa semana, não sei se você concorda, que é até difícil de cobrar, né, ou pedir alguma coisa para o torcedor diante da campanha irregular que o time está tendo, né?
Vocês imaginam, têm a consciência de que a pressão ela vai existir, talvez até desde o início do jogo? Claro que o ideal seria que a cobrança fosse mais, né, no final do jogo, caso tropece, mas vocês têm essa consciência de que é o time dentro de campo que vai ter que ganhar a confiança do torcedor durante o jogo? A gente tem consciência que o que a gente fizer, que a gente estiver executando ali dentro de campo, vai refletir para toda a parte externa, né? Para toda a torcida, para todo mundo que está acompanhando o jogo. Então a gente tem consciência que a gente tem que transmitir muita força, muita energia, um jogo melhor do que a gente vem fazendo, para que tudo venha junto com a gente. Porque esse primeiro tempo com o Criciúma foi ruim, o Curitiba estava tendo dificuldade de marcação, o segundo tempo foi muito bom, poderia ter virado o jogo se tivesse aproveitado melhor uma bola no toque do Guilherme, com o que passou no meio da perna ali do Bruno, né? São esses detalhes que vocês conversam também, que de repente numa partida dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, onde se cria, ou onde se tem às vezes poucas oportunidades, e principalmente no momento que o time estava jogando bem, estava criando, que não pode perder, para essa partida contra o Oeste agora, tem que ter um aproveitamento assim, muito acima da média do que o Curitiba teve até agora? A gente tem que ter sim um bom aproveitamento, né? Falando do jogo, né, você comentou em relação ao primeiro ou segundo tempo, eu particularmente tenho uma visão de que a gente começou bem uns 10 minutos ali do jogo, dos 10 aos 20 minutos ali um jogo um pouco mais equilibrado, a gente perdeu um pouquinho as rédeas do jogo ali e fatalmente os 2 gols seguidos mexeu um pouquinho com a equipe, a gente acabou se enervando um pouco e dali em diante a gente teve bastante dificuldade até o final do primeiro tempo, né? Eu vejo dessa maneira, os gols ali, a maneira que a gente sofreu os gols, acabou que a gente sentiu um pouco. A gente foi para o intervalo, esfriou a cabeça, antes a gente tinha conseguido ali encontrar o gol que nos aproximou do adversário, e no segundo tempo realmente a gente fez uma partida com mais consistência, mais em cima do adversário, né? E por um pouco mais de eficiência a gente poderia ter virado o jogo sim e saído com os 3 pontos. É o que a gente está buscando ser também, eficiente nas oportunidades que a gente tem. No momento eu não estou lendo nenhum livro, né? Eu sou um leitor bastante pontual também, né? Eu gosto de ler muito artigo, né? Ver muito sobre as equipes de fora também, falando especificamente da minha profissão, dos treinadores, o que eles fazem, mas no momento não estou lendo nenhum livro, não. Mas tem algum livro que você indicaria para a atual situação do Curitiba que você acha que todo mundo precisa ler? Ansiedade, do Paulo Coelho.